ajudando, né? Compartilhar, seja abençoando de alguma forma, e tem sido um privilégio. Os bate-papos, as conversas, eu particularmente gosto muito. Entendo o poder da palavra e sei como que ela edifica, mas também sei que às vezes um bate-papo ao redor da mesa produz muita coisa boa, né? Como que Deus usa isso, e eu espero que sejam dias muito profundos. Talvez aqui tenha um ponto para a gente pensar, né? O melhor da cultura brasileira, dentre outras coisas, é a relação. E às vezes a gente tem perdido isso, como igreja, como igreja. Eu suspeito que 2 dias de acampamentos vale mais do que um semestre de encontro de 1h30. O que se produz na relação, na conversa, no amor, no aprendizado, com 2 dias de encontro assim, vale mais do que uma sequência de um semestre de estudo. Assim como uma imersão em inglês vale mais do que um tempo imenso, né? E esse é um dado particular da cultura brasileira. Poucas culturas no mundo têm essa miscigenação e essa capacidade de relacionar como a nossa. E às vezes a gente não está aproveitando muito isso. Então esse é um dado muito interessante, e um tempo como esse é muito rico, muito rico. A gente não tem ideia, às vezes, do que isso produz na cabeça dos nossos filhos, do que isso produz na cabeça das crianças, ainda mais no mundo de hoje, um mundo de tanto isolamento, de tanto medo, um mundo de tanta angústia, um mundo onde as tecnologias e toda a problemática social tem gerado muito medo, isolamento, angústia. Tem uma pesquisadora da ciência, e principalmente do que eles chamam hoje de inteligência espiritual, Dana Zohar. Ela trata a espiritualidade no mundo dos trabalhos, e ela, junto com o esposo dela, fez uma pesquisa em MIT, em Harvard e também em Sorbonne, mostrando que espiritualidade é um dado científico, que tem um ponto no nosso cérebro, entre o lobo temporal, chamado ponto de Deus, ou ponto Deus, que quando você está vivendo a sua vida normal, ele está lá oscilando de 7 Hz. A oscilação lá é 7 Hz. Quando você está fazendo qualquer atividade ligada à espiritualidade, não à religião, espiritualidade, leitura, uma oração, uma música, um pensamento, uma reflexão, essa oscilação de 7 Hz vai para 30 Hz, mais do que triplica, mostrando o que já deveria ser óbvio, que nós somos seres espirituais, que nós não somos um ser corpóreo que tem um espírito, mas nós somos um ser espiritual num corpo. Em outras palavras, o espiritual é que define tudo. Nós somos seres espirituais. Se a gente vai submeter a Deus ou não, é outros 500. Mas Deus nos criou com esse senso, o que os reformadores já falavam lá, né, da semente divina, né, que todo ser humano tem no seu coração, essa sede de Deus, essa busca de Deus. Você encontra cultura sem filosofia, encontra cultura sem grande tecnologia, você encontra cultura sem escrita, você encontra cultura sem muita coisa, mas você não encontra nenhuma cultura no mundo sem o vestígio da espiritualidade. Sem altar, sacerdote, templo, deuses, etc. Por quê? Porque o ser humano é um ser espiritual. E aí, dentro disso, ela coloca uma pesquisa assustadora. Segundo ela, e eu acho que é até um exagero, 93% da população mundial vive a partir do medo. Medo. E para nós está muito claro, né? O medo não produz nada, produz tormento. Medo mata a criatividade, medo mata o amor, medo mata as relações. Medo é uma desgraça, medo é o próprio suor do maligno, né? O transpirar do maligno. E o medo advém justamente da desconfiança, da ausência da relação, da espiritualidade fraca. E eu estou dando essa volta toda para falar que um tempo como esse,
onde está famílias, crianças brincando, conversando, sem medo, correndo, ouvindo a palavra. Isso traz um marco na memória delas, uma memória afetiva, que a gente não tem ideia da bênção que isso é, da raiz que isso produz, da estabilidade que isso gera, e muitos de nós experimentamos isso, inclusive aqui, né? Muitos de nós experimentamos isso aqui. E aí eu já estou introduzindo, viu, gente? Não estou viajando, não. Já está a introdução aqui. Porque nós estamos falando de raiz e nós vamos falar de fruto. E aí a gente não sabe que a gente está pisando em solo sagrado. A gente está pisando num solo que, meu Deus do céu, se for para pensar em raiz e fruto, não tem lugar melhor, talvez, no mundo, para a gente pensar nisso. Eu vou dar alguns dados para vocês. 1809 nasce na Escócia Robert Reid Calley, talvez o maior missionário da história, mas pouco conhecido. Ele quer ser missionário, vai para a faculdade, estuda farmácia, depois cirurgia e se desvia dos caminhos do Senhor, vai atender uma mulher pobre, paupérrima, que não tinha nada, como médico já, com carro, etc. E aí, quando ele vai entender essa senhora, a senhora não tem nada para comer, quase nada, pobre, paupérrima, velha, para morrer. E essa mulher pede para ele pegar um pedaço de pão velho para ela comer, e ele atendendo ela. Enquanto isso, ela começa a orar e falar como que Deus é bom. Esse homem fala, não tem lógica. Como pode alguém falar que Deus é bom numa situação dessa? E esse homem retorna para Cristo, faz seu doutorado, queria ir para a China, vai para a Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, só para localizar onde nasceu o Cristiano Ronaldo, ele começa um hospital, uma farmácia, um hospital com 12 leitos, uma farmácia, e ele começa a ensinar as pessoas. De repente, está tendo 2.500, 3.000 pessoas sendo educadas. Diz que esse homem saía para a praia para descansar, a hora que via tinha 100, 200 pessoas ao redor dele querendo ouvir de Cristo, porque ele começa a educar as pessoas, eles começam a questionar os comerciantes, porque ele está atendendo como médico, está perdendo os médicos, porque pessoas estão convertendo a fé evangélica, ele sofre perseguição, está com ele na prisão, ele fica em 1843, 6 meses na prisão, ele sai da prisão, e quando ele sai da prisão e continua pregando, e ele já tinha um método de ensino anterior ao Laubeck, que é a ideia de quem sabe um pouco mais, ensina quem sabe um pouco menos. Para você ter ideia, em 1845, o Brasil não tinha educado 1% das suas crianças. O Brasil inteiro tinha educado cerca de 2.400 crianças. Esse homem sozinho já estava beirando 3.000 pessoas num prazo de 6 anos. E aí eles queimam o hospital dele, queimam a farmácia, põe fogo na casa dele. Para não morrer, ele sai vestido de mulher, fingindo-se de doente numa rede. E ele vai ali para Turquia, Líbia, aquele lugar, continua atendendo como médico, a esposa dele morre, e aí ele casa com, vocês vão achar o nome dela lá nos nossos inários, Sarah Pulton Calley. Ela faz o primeiro inário do Brasil, 1855, como os madeirenses, talvez uma das maiores migrações da história do período. 2.000 madeirenses têm que fugir da ilha para não morrer. Eles vão para a ilha de Trinidad e Tobago, não se estão adaptando, ele está lá no Oriente, ele vem para os Estados Unidos, traz esse pessoal que não está se adaptando nas ilhas de Trinidad e Tobago, eles vão para Illinois, em Illinois eles formam 3 igrejas, uma cidade, e aí quando ele está nos Estados Unidos, ele ouve sobre o Brasil, lê um relato do Brasil, e aí ele vem para o Brasil, ele é amigo do Dom Pedro, ele estuda hebraico do Dom Pedro, ele leva o Dom Pedro para os Estados Unidos e assiste palestra do Moody, D.L. Moody, e ajuda na abertura do Brasil. Porque você tem que lembrar que até 1879, no Brasil, quem não era da igreja oficial não podia nascer, casar e nem morrer, porque não tinha registro. Por isso você tem o cemitério dos protestantes, né? E aí ele ajuda nessa abertura. Em 1879, 1875, ele volta para a Inglaterra para fazer uma viagem, e ele chega lá num seminário chamado Harley College, e aí ele diz lá nesse seminário,
A Percy Boyer chegou no Brasil e morreu com 19 dias de febre amarela. E aí um jovem levanta a mão e fala, eu vou no lugar dele. Quem que é esse jovem que chega no Brasil em 1879? James Funston, pai. Aí, em 1890, o James Funston nasce no Brasil. É a primeira missão do Brasil e ele vem fundar o Hospital de Anápolis. E aí, esse James Funston, filho de inglês, nascido no Brasil, volta com 3 meses para a Inglaterra, faz medicina na Universidade de Londres, está terminando a medicina, 2.000 alunos, ele tira em segundo lugar. Por ele ficar em segundo lugar, eles dão mestrado e doutorado para ele de graça. Ele vai fazer mestrado e doutorado, estoura a Primeira Guerra Mundial, eles dão treinamento, põem o uniforme nele, ele vai para as fronteiras da Bélgica e da França, e fica 4 anos como capitão médico, vê colegas morrerem, atende pessoas, 1 ano no exército de ocupação da Alemanha, volta em 1919 para a Inglaterra, faz mestrado em doenças tropicais, doutorado em cirurgia. Ele era auxiliar do Lord Dawson. Lord Dawson era o diretor do plano de saúde do Reino Unido, e o documento que ele faz para o Reino Unido vem a ser o documento da OMS. Ele era auxiliar dele, já era professor da Universidade de Londres. Ele deixa tudo, casa, 1922, chega no Brasil. E aqui em Goiás, você tem os 3 primeiros leprosários na mão dos protestantes, chamado ABC da filantropia, Anápolis, Ilha do Bananal, Catalão. Aqui em Anápolis, o Funston cuidando, depois passou para as irmãs. Depois a Hattie, também escocesa, vem para o Brasil, chega em 1930, depois de passar 6 meses na Índia, o primeiro hospital e escola de enfermagem de toda a Ásia, fundada por uma mulher, está lá em pé até hoje, Vellore Hospital, na Índia. Ela passa lá, vem para cá, chegando aqui, ela vai para a Ilha do Bananal. Só de Goiás Velho à Ilha do Bananal, ela gastava de 7 dias a 2 semanas de canoa. E na Ilha do Bananal, no meio dos indígenas, ela coloca um leprosário, um pequeno hospital, uma escola e uma igreja junto com os missionários que estão lá. 1932, ela vem para o hospital evangélico e casa. Ela casa aqui no hospital e os missionários normalmente casavam e saíam para o campo missionário. A lua de mel era ir para o campo missionário. E aí, quando ela chega lá na Ilha do Bananal, o marido dela, Josiah Wilding, pai do Dr. Joe, também tem malária, e com 70 dias de casada, o esposo morre. Aí demora 2 meses até a missão liberar ela para sair da ilha. Ela sai da ilha, vai para a Escócia, tem um bebê, setembro de 1933, Dr. Joe. E aí o pessoal falou, agora ela fica lá. Quando dá mais ou menos de 3 a 4 meses com a criança, ela põe no colo, volta para o Brasil, de barco. E daqui vai para a Ilha do Bananal continuar o seu trabalho. E aí o Dr. James Funston aqui põe o 2º hospital de Goiás, o Tipo, né, os irmãos aí, neto do Tipo. O Tipo tinha sido quem convidou o Dr. Funston para chegar aqui, veio para Morrinhos em 1915, foi quem trouxe o futebol para Morrinhos, igreja, escola, e ele convida o Funston vem, o 2º hospital de Goiás, com estrutura dos hospitais da capital, Rio de Janeiro. Você tem que lembrar que não existia Brasília, não existia Goiânia, Abadiânia, Campo Limpo, Anápolis tinha 3 vezes o território que tem hoje. Estrada de ferro tinha chegado aqui em 35, então Anápolis era o ponto de convergência do centro-oeste, porque nem Tocantins existia ainda. E aí daqui o hospital atendia pessoas de 1.200 quilômetros de distância, porque era o que tinha.
E aí, o hospital, primeira cirurgia, primeiro elevador, primeiro prédio de 6 andares de Goiás, a terceira escola de enfermagem do Brasil foi implantada aqui. E aí eu fiz as contas, em 1943, achei um boletim dos atendimentos médicos do Hospital Evangélico, lá em Edimburgo. Eu fiz umas contas baixas, pensa na conta mais baixa possível, porque se você considerar 90 anos do hospital, 27 de 2017, você há de convir que 43 está muito próximo, não está na metade. Então, quanto mais tempo, mais gente, mais atendimento, etc. Fazendo as contas por 1944, o Hospital Evangélico, em 90 anos, atendeu mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Percebe o que faz uma pessoa enraizada em Cristo? Quantos frutos produzem? E aí o que isso tem a ver com tudo isso? 1890 chega no Brasil William Waddell. William Waddell foi o homem que trouxe a engenharia para o Mackenzie. Em tese, uma das primeiras engenharias do Brasil, se não considerar a engenharia dos batalhões, né, militares. E ele trouxe porque um homem chamado Mackenzie queria ver o desenvolvimento do Brasil, principalmente através das ferrovias. E para ter ferrovia no Brasil, você precisa ter engenheiros. Para ter engenheiro, precisa ter engenharia. E aí forma no Mackenzie o Instituto de Engenharia, e em 1902 nasce em Salvador a filha do William Waddell, Agnes Waddell Chagas, que casou com o primo do Carlos Chagas, que tem o Instituto de Pesquisa em Manaus. A Agnes, para vocês terem ideia, ela cuidava da enfermagem em toda a América do Norte e do Sul. Ela foi uma das 8 enfermeiras mais importantes do Brasil. Essa mulher aposenta para não ir viver nos Estados Unidos. Ela e o irmão dela compram 1000 alqueires de terra aqui. E aí ela começa a distribuir essa terra para as pessoas se formarem em enfermagem, para fazer tratamento médico. Ela tinha uma escola de governanta na escola ali em cima. A biblioteca de Cocalzinho foi ela que fez, a igreja ela ajudou a fundar de Cocalzinho, a escola de Cocalzinho ela ajudou a fundar, e ela levava o pessoal para ser atendido no hospital evangélico. E essa mulher, então, foi distribuindo terras e ajudando pessoas e abençoando, porque é muito nítido na vida dessas pessoas, perseverança. É muito nítido na vida dessas pessoas que a vida não é o tanto que você acumula, mas é o tanto que você distribui. A vida não é o tanto que você vai deixar de recursos, mas o legado que você vai deixar de quanto isso vai impactar a vida das pessoas. E hoje nós estamos aqui porque ela doou esse acampamento, doou a Missão Vida, que hoje tem quase 1000 ex-andarilhos ali em cima. Ela doou o acampamento que é da Assembleia de Deus, e tudo que tem aqui em termos de igreja, foi ela que doou para que as pessoas pudessem ter o que nós estamos tendo aqui hoje. João diz assim, 15, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, limpa para que produza mais ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir de si mesmo, se não permanece na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim ou nele está muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que sois meus discípulos.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Que o Espírito fale mais ainda ao nosso coração, em nome de Jesus. João é o discípulo espetacular. É o homem que começou mais cedo e terminou mais tarde. Talvez o único que não foi martirizado até onde se sabe. Todos os outros deram a vida por causa de uma verdade. Não deram a vida por uma besteira. Ninguém dá a vida por uma mentira. Todos eles, exceto João, foram martirizados. Morreram de forma drástica. Mas, como dizem Atos, não abriram mão daquilo que experimentaram. Como não falaremos daquilo que vimos e experimentamos? E o João é o homem que começou mais cedo, é o único que permanece aos pés da cruz, e Jesus fala para ele cuidar de Maria. É o único homem que você tem um registro que reclina a cabeça no peito de Jesus, sabe o que é intimidade, literalmente ouviu as batidas do coração de Jesus. E não é à toa que é o João que escreve o livro de João, escreve 1º, 2º, 3º João, que escreve o Apocalipse, a revelação final, e é o homem que vai pastorear Éfeso, que é a igreja que abre portas para o mundo. E que é quem cuida da mãe de Jesus. Ou seja, parece que há uma relação profunda entre a permanência, a intimidade, o conhecer o coração de Jesus e o frutificar. Não é que os outros discípulos não frutificaram. Você tem o Pedro aqui, por exemplo, na metade de Atos, as cartas de Pedro. Você tem relatos de outros discípulos, mas alguns você não tem quase que nada. E não significa que eles não fizeram nada, mas parece que a Bíblia propositadamente quer mostrar para nós uma relação íntima entre permanência em Jesus e frutificação. Permanência em Jesus e legado. Permanência de Jesus é impacto na vida dos outros. E não é uma permanência religiosa. Não é uma permanência devota. É uma permanência no sentido da consciência que se tem do amor desse Pai e da consciência da vivência com esse Pai. Ontem, passando uns momentos difíceis no trabalho, muito difícil, de questão de visão, de trabalho, de pensar no reino de Deus, mais de 16 capelães, um projeto de treinamento de professores na integração da fé e aprendizagem, um monte de coisa, e um momento de luta, e ontem eu falei, não, eu preciso separar um tempo. E separando um tempo, orando um pouco, pensando, e aí uma das coisas que ficou como uma rocha no meu coração. Se existe uma dor que a gente precisa ter nesse mundo, e é uma dor, a única dor que vale a pena a gente passar por ela, é a dor de descobrir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a única dor que vale a pena. A dor da ansiedade, a dor do medo futuro, a dor do dinheiro, a dor do filho se vai dar bem ou não, isso daí é tudo segundo momento, terceiro momento de menor impacto. A grande dor dessa vida, se você tem que ter uma tensão nessa vida, é a tensão para descobrir, Deus, o que o Senhor está fazendo e quer fazer de mim. Ponto final. Essa é a grande dor da vida. E o João é o homem que experimentou esse coração de Jesus e que mais trabalhou essa questão da permanência em Jesus, não como uma religiosidade, não como um ritual, não como uma devoção, mas como um conhecimento do coração de Jesus e da vontade de Deus. Essa é uma diferença muito grande entre a perspectiva católica e protestante, estudada inclusive por sociólogos.
A visão católica é muito de uma devoção extramundo. Qual que é o cara máximo para o catolicismo, principalmente medieval? É o cara que se isola, vai para um canto, fica lá, e quanto mais ele é isolado do mundo e mais consegue ter um rigor ascético, mais espiritual ele é. Para o protestantismo, você é mais espiritual quanto mais você mostra os frutos de Deus no meio da sociedade. Quanto mais você transforma o ambiente onde você vive. Ou seja, há uma perspectiva extramundo e uma perspectiva intramundo. E quando você olha para Jesus, você percebe essa tensão. Alguém que tinha uma perspectiva de, às vezes, um isolamento com o Pai, mas era um momento pequeno, e no outro momento, ou no momento intenso onde ele está, no meio da multidão, no meio do aleijado, do cego, do leproso, do religioso, ele tem uma penetrabilidade invejável. Se existe uma das coisas que dá vontade de agarrar no pescoço de Jesus, ficar beijando a face dele, como que ele conseguia? Ele falava com o doutor da lei e ele sentava com o andarilho. Ele estava junto com o leproso e, ao mesmo tempo, ele estava com o cara do Senado. Essa transição, essa liberdade, essa graciosidade de ser livre para com todos, de ser uma bênção, de tocar a todos, sem deixar ser influenciado, mas sempre abençoando, é algo magistral, magistral. E esse Jesus ensinou isso para João, e João está dizendo para nós, para mim e para você, que a grande questão da vida, para quem está enraizado no Pai, para quem está enraizado no amor de Deus, que é o fundamento de tudo, é agora a permanência. Tem uma conotação muito da espiritualidade, de estar de estar conectado, de estar ligado, de estar junto, de estar fixo em. A palavra é meno lá do grego. E é muito interessante isso também. Você vai olhar em Mateus, cita 3, 4 vezes a palavra meno e seus derivados. Você vai para Lucas, cita 7 vezes. Você vai para Marcos 2 vezes. Mas você vem para João 40 vezes. Um acréscimo de 1000%. Você vai para 1 João, se você fosse fazer a correspondência em 1 João e João, em 1 João é como se aparecesse 900 vezes a palavra, se fosse do mesmo tamanho. Parece que João está dando uma ênfase aí, né? A grande questão da vida é você passar no vestibular ou ficar na faculdade. A grande questão na vida é você passar no exame e entrar no emprego ou permanecer no emprego. A grande questão da vida é você entrar na academia e na primeira semana arrebentar ou você ficar o ano inteiro, ainda que de forma um pouco menos intensa. A grande questão da vida, irmãos, é permanência. É na permanência que nós somos forjados. É na permanência que nós somos burilados. É na permanência que se conhece o outro. Os nossos pais já diziam, né? Você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal junto com ela, né? Lembrando que o saco de sal é de 60 quilos, né? Permanência. Jesus está falando assim: se permanecereis em mim, dareis muito fruto. Veja que não é sereis produtivos, dareis muito fruto. E é maravilhoso o reino de Deus por causa disso, porque a loucura do reino de Deus é essa. Às vezes o momento que você mais frutifica é o momento que você não produz nada. Olha para a sua vida. Lembra aqueles momentos que você passou por lutas que você achou que não dava mais? E aí as pessoas falam assim: eu aprendo muito com a sua vida. Eu aprendo tanto com a sua resignação. Como me marca a sua capacidade de permanecer fiel apesar das dores. Percebe que doido?
Não é interessante isso? Porque frutificar não tem a ver com produção, frutificar não tem a ver com atividade, frutificar não tem necessariamente a ver com o tanto que você corre, mas tem a ver com o tanto que você põe a vida em movimento. Não tem a ver com resolutividade, mas tem a ver com redenção. Não é verdade que o momento que Jesus está mais estagnado, com pés e mãos cravadas, sem poder falar, é o momento que ele entrega a maior virtude para o mundo? Não é absurdo isso? Porque a questão não é o tanto que a gente produz, mas o tanto que a gente está ligado à videira. E essa videira escorrega através de nós, exala através de nós a beleza de Cristo, a glória de Deus, a beleza de uma vida que permanece, não obstante dores, dificuldades e lutas, porque nada forja mais um homem, uma mulher de Deus do que as lutas. As lutas é a verdadeira faculdade e academia da vida. Você aprende no meio das lutas em 2 semanas o que você não aprenderia em 4 anos de seminário. Mas é preciso permanecer. É preciso resiliência. É preciso ter consciência daquilo que Deus já fez. É preciso de significar a vida a partir do Cristo e do eterno. Lembra que a gente começou comentando ontem? Nós estamos muito no aparente, nós estamos muito no visível. Nós estamos muito no aparente real, nós estamos olhando muito para a economia, nós estamos confiando muito para a política, nós estamos achando muito a partir da religião e pouco a partir de uma consciência do eterno, do invisível, daquilo que é permanente, daquilo que não muda, daquilo que sempre foi, sempre é e sempre será. E aí a gente abala com qualquer coisa, aí a gente está ficando ansioso, aí a gente está perdendo os cabelos, porque nós estamos fiando naquilo que é aparente, portanto diluível. Aquilo que vai acabar, aquilo que não permanece, aquilo que não tem consistência. Mas esses homens, a semelhança de João, ele está falando, é possível permanecer, porque nós temos um fundamento seguro e eterno, que nunca muda e nunca mudará. Põe a sua visão no eterno. Tem uma ilustração que ajuda muito a gente a entender essa questão de significação, de dar significado à vida. Diz que o sábio indiano pegou o seu discípulo e estava andando. E ele foi numa construção. E ele chegou na construção e perguntou para o primeiro cara, os 3, com colher, massa, tijolo, os 3 assentando tijolo, e ele pergunta para o primeiro, o que você está fazendo? E ele diz assim, estou assentando tijolo, você não está vendo, seu burro? Aí ele assusta, pega o discípulo dele, vai para o segundo e fala assim, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo um muro. Aí ele pega, afasta, olha para o discípulo e vem para o terceiro. Os 3, mesmo local, mesmo ambiente, mesmo material, mesmo ferramenta, mesmo tudo. Pergunta para o terceiro, o que você está fazendo? Aí o terceiro diz, eu estou construindo um local onde pessoas chegarão decepcionadas e encontrarão esperança e alívio. Eu estou construindo um local onde pessoas chegarão sem perspectiva, desanimados e querendo abandonar a vida, e poderão encontrar um rumo, um significado, uma perspectiva. Eu estou construindo um local onde os noivos selarão o seu amor para toda a vida. Eu estou construindo uma catedral. Não é interessante? Os 3 estavam sentando tijolo, os 3 estavam no mesmo ambiente, no mesmo local, mas cada um tinha um significado do que estava fazendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos indo para um lugar para descansar ou nós estamos construindo valores eternos? O que nós estamos fazendo? Eu falo para os alunos lá, você está consertando dente ou você está gerando perspectiva? O que você está fazendo? Você está construindo um prédio? Ou você está formando um ambiente onde pessoas se encontrarão, terão paz e amor? O que nós estamos fazendo? Será que a gente tem conseguido trazer essa perspectiva do eterno para as coisas mais simples que nós fazemos no nosso dia a dia?
Ou será que a gente está trabalhando? Não, estou trabalhando para ganhar dinheiro no final do mês. Não, estou indo ali, senão eu não vivo, se não tiver salário. Aí a gente vira formiga. Aí a gente vira barata. Porque a vida foi feita para a gente dar significado para cada ato, para cada atitude, para cada perspectiva. Isso é espiritualidade. Você tem uma perspectiva do eterno para cada ato que você faz na sua história. Cada pessoa que você encontra. Às vezes eu saio, estou andando para a rua, e aí eu falo assim, ó, tem um colega meu trabalhando aqui, eu vou passar ali, vou orar com ele. Aí bato, cara, eu queria falar com você 1 minuto, pode ser? Não, vim aqui para orar com você. Invariavelmente, as lágrimas correm. Invariavelmente. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vive vida de baratas. A gente perde a perspectiva do eterno, de permanecer no Pai, e que o Pai, desde a eternidade, está fazendo todas as coisas cooperar para o seu bem. Aí você pergunta, tá bom, eu quero viver essa vida, que recurso Deus dá? Ou melhor, que recurso Deus já me deu para viver essa vida? Que recurso eu tenho para ter essa vida empolgante, bonita, abençoadora, ainda que no meio de lutas? Lutas não significa perda da beleza da vida. Uma coisa é você estar numa luta por pecado, uma coisa é você estar na luta porque deu cabeçada, outra coisa é você estar numa luta porque está fazendo a vontade do Pai. Ou seja, até na luta é possível ter significado, vida e até mesmo alegria. Não é à toa que a Bíblia fala, regozijai-vos quando passais por tribulação. É como o Tiago dizendo, quando você estiver no meio da luta, dá pulo de alegria. Deus está aí com você, tem significado, tem propósito. Isso vai cooperar para o seu bem, isso vai te abençoar. Você vai sair melhor, sua vida vai ficar mais encantadora depois dela. Permaneça em mim, mesmo no meio da luta, no meio da dor. Agora, que recursos Deus nos dá? Olha aí o que diz a palavra. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, lhe será feito. Uau! Uau! Você está ouvindo isso? Se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes. Ou isso é palavra de Deus, ou a gente está ficando doido. Porque se você estiver firmado em Cristo, você não vai pedir nada que contraria Cristo. E se eu e você, que somos pais miseráveis, sofremos para dar o melhor para os nossos filhos, você acha que isso é melhor que Deus? Sério mesmo? Você acha que você é melhor que Deus? Em outras palavras, uma das coisas que mais me libertou na vida, sabe o que é? Saber que Deus tem melhores intenções para mim do que eu mesmo. A coisa que mais me libertou na vida foi saber que Deus tem melhores intenções para comigo do que minha mãe e meu pai. A W. Tozer nos ajuda muito nisso. A W. Tozer diz assim, o primeiro ataque de Satanás contra a humanidade foi gerar no seu coração desconfiança quanto ao caráter de Deus. Ponto. Presta atenção. O primeiro ataque de Satanás contra a humanidade foi gerar no seu coração desconfiança quanto ao caráter de Deus. Você quer saber o que é batalha espiritual? Que existe mesmo? É uma coisa só. Você falar, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus tem intentos bons para comigo? Será que Deus vai cuidar da minha vida mesmo? Se essa fala, se essa semente, se esse pensamento que vem na mente de todos nós, e vem, se ela ganha raiz e significado, o diabo não precisa fazer mais nada. Inclusive, ele pode empurrar você para dentro da igreja. Pode empurrar você para a religião.
que é oração? Proseuxomai, troca de desejos. Você fala com Deus e Deus fala com você. E tomara que vença o desejo dele, porque é sempre bom. Proseuxomai. A gente pensa muito em reza, né? O tanto que você fala. Não é o tanto que você fala. É muito mais o quanto você ouve. Imagina que Deus estivesse aqui, Pai, Filho e Espírito Santo aqui, e você tivesse 2 minutos para falar com ele. Você está na fila. O que você faria? Está chegando a sua vez, você vai ter 2 minutos só com ele. O que você faria? Pegaria uma caderno e anotaria tudo o que você quer, ou aguçaria os seus ouvidos para ouvir cada suspiro dele? Amém? Você entende isso? Importa é o que ele fala, não é o que a gente fala. Importa é o que ele fala, o que fala que significa a vida. O que ele fala que estabiliza a história. O que ele fala que dá sentido. O que ele fala que dá prazer. É o que ele fala que faz a nossa vida borbulhar. O que Jesus está dizendo? Se você permanecer em mim, você vai pedir, eu vou dar. Deixa eu contar uma história que parece exagerada, mas só para você entender. A gente estava com o Paulo Mazzoni da Igreja Batista de Belo Horizonte semana passada. E aí ele, junto com Elias Dantas, alguns irmãos, têm projetos no mundo inteiro. Eles estavam construindo uma cidade para receber refugiados, para você ter noção. E ele disse que conversou com os irmãos da igreja, empresário, falou: irmãos, nós temos um problema sério no Afeganistão. Sério. De pessoas sendo escravas. Você comprar a pessoa como escrava é no mínimo $100 cada um. E um problema sério, os empresários falaram assim: pastor, mas o que o senhor precisa de imediato? Ele falou: a primeira coisa, o primeiro lugar é dinheiro, para a gente trabalhar. Aí o irmão falou assim: eu dou $1 milhão. Aí o segundo falou: se você dá, eu também entro com o meu. Eu entro com o meu. 15 minutos ele tinha $10,5 milhões. Eles foram para Pernambuco. Nós temos um projeto no norte, no sertão do país, de dar formação para líderes que não tiveram nenhuma formação de seminário. E uma parceria com o ministério do John Stott, a gente vai, treina esses líderes, doa livro, abençoa e tal. E ele disse que foram para uma região do Sergipe, pessoal pobre. Ele falou: o que vocês precisam? O que mais funciona aqui? Ele falou assim: aqui produz muito mel. Eu falei: tranquilo, 5 melgueiras para cada família. Passados um ano e pouco, o pessoal está exportando mel para os Estados Unidos da América e as famílias tendo o que comer, tendo o que viver. O senhor Antônio Torres, da Forte Leve, foi para o interiorzão do Nordeste. O que ele encontrou? Crianças que, por ter que sair do banho para fazer as necessidades no meio do mato, eram raptadas e abusadas. Abusadas a tal ponto que ele pediu para um missionário buscar uma menininha de 12 anos no hospital que teve que arrancar o útero dela, de tão abusada que ela foi. Aí esse irmão foi para a Alemanha para achar um banheiro, uma fossa séptica, que você pode fazer necessidade nelas, fica até 6 meses sem dar mau cheiro, nada. Aí ele trouxe lá mais de 20 delas, mais de R$15 mil cada um, para pôr lá. E aí você vê o que Deus está fazendo no Nordeste, através de homens e mulheres. Eu fui no Nordeste, eu vi vinhas magistrais, com exportação, o pessoal tendo dignidade, trabalhando, ficando lá. Numa das cidades do Nordeste, começaram uma igreja na pandemia, a igreja está com mais de 300 membros. Gente sendo salva, liberta, a economia girando, as pessoas com autossustentabilidade, por causa de homens e mulheres de Deus que falaram assim: a minha fé não é uma fé só de frequentar culto, a minha fé é uma fé que influencia a vida inteira e frutifica em todas as áreas. A minha empresa não é minha empresa, a minha empresa é uma agência do reino que Deus pôs na minha mão para me fazer diferença na sociedade. Todos esses missionários que eu estou falando, James Fust, Hatch, Tipo, o que esse pessoal estava fazendo, gente? Esse pessoal estava olhando para a sociedade. Dr. James Fust
compra uma fazenda, põe uma represa, e na represa tinha canoagem, ping-pong, natação, etc. Para quem? Para a família dele, casa de campo. Era para a cidade, para abençoar, para manifestar o amor de Deus de forma visível. Por isso que João está falando assim, e esse pessoal era rico? Esse pessoal tinha muito dinheiro? Não, esse pessoal entendeu. Tudo que pedirmos em meu nome, se é para minha glória e para bem dos outros, isso farei. Isso farei. A gente está achando que fé é a capacidade de adquirir coisas para nós. Se fé é capacidade de adquirir coisas para a gente, traficantes e políticos corruptos têm mais fé do que eu e você. Fé é a capacidade de ter aquelas coisas de Deus que abençoam o próximo. A fé verdadeira só é fé se abençoa as pessoas ao nosso redor. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual outro recurso que ele promete para nós? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Como que a gente mostra que é discípulo de Jesus? Tanto que a gente fala bonito, o tanto que a gente nega o pecado. Negar pecado é uma maravilha, mas a fé cristã não é a fé do negar pecado. O Ronaldo Lidor tem uma história interessante. Diz que missionário foi falar com os indígenas, e lá tentando pregar, falar com os indígenas, falar. Aí um senhor velhinho, cacique, veio e falou assim, missionário, então significa que se eu for de Cristo, de Deus, eu não posso trair minha esposa. Ele falou, perfeito, coisa boa, o senhor está entendendo. Não, mas uma questão, missionário. Então, se eu for de Cristo, de Deus mesmo, de verdade, eu não posso guerrear com as tribos vizinhas, roubar as tribos vizinhas. Ele falou, meu Deus do céu, que isso? Você está entendendo demais. Como que é isso? Ele falou, missionário, me permita, só mais uma questão. Então, se eu for um homem de Deus, eu não posso saquear outras tribos e tirar as coisas delas e promover guerra. Ele falou assim, uau, caramba, você está... Aí ele falou, missionário, então já posso ser cristão. Estou com 85 anos, não dou conta de trair minha esposa, não dou conta de guerrear e não dou conta de roubar, então eu sou um excelente cristão. Parece que nós estamos calculando a nossa vida pelo tanto que a gente não faz de coisa errada e não pelo tanto que a gente influencia positivamente. Pelo tanto que a gente não peca e não pelo tanto que a gente frutifica. Se permanecer de mim, pedirão o que quiserem, e as minhas palavras permanecerem em vós, e vocês vão dar muito fruto. Muito fruto. E assim vocês mostrarão que sois meus discípulos. Qual outro recurso que ele apresenta para a gente? E esse daqui talvez é o centro do texto. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneçam no meu amor. O ser humano vai buscar, mas em última análise o ser humano está atrás de amor e de alegria, ponto. Afeto. O problema sempre foi e sempre será afeto. Olha o que Jesus está dizendo. A mesma intensidade, o mesmo valor, o mesmo afeto, o mesmo amor, a mesma quantidade de cuidado, o mesmo tudo que o Deus, o Pai, canalizou para mim, Jesus, o Filho, eu disponibilizo para vocês. Já pensou nisso? Você consegue pensar minimamente nisso? O mesmo amor de Deus por Jesus. Deus e Jesus está falando, é o mesmo amor e cuidado, e carinho, e afeto, e poder que eu tenho para você. É o mesmo, exatamente o mesmo. Irmãos, eu estou certo. O grande problema do mundo é a incredulidade. E não é só de quem não crê, não, nosso. A gente não crê no nível de amor desse. Acho que a gente não consegue perceber um nível de amor desse. E é tão doido que Jesus fala assim, permaneça nesse amor. Jesus não fala assim, jejua muito para você ter. Ora muito que você vai ganhar.
Se você for na igreja todos os domingos vai dar. Se você for um dizimista fiel, então eu disponibilizo. Ele está falando assim, já foi dado, já foi dispensado, está na sua dispensa, está depositado na sua conta, foi disponibilizado. A única coisa que você precisa fazer agora é permanecer no que foi dado. Lembra quando eu fui lá na igreja com vocês, falando? A grande questão do diabo foi inverter o processo de Deus. Deus falou assim, ó, você parece comigo, é feito a minha imagem e semelhança, você está abençoado, você está pleno, você está completo, você tem absolutamente tudo que você precisa para ter uma vida bonita. Frutifique. O diabo falou, coma fruto, que aí você vai abençoado e no futuro você vai parecer com Deus. O diabo não trabalha com outros elementos, ele trabalha com os mesmos elementos de Deus, ele só muda o sentido. E a gente está achando que Deus é um projeto futuro e não um pai eterno. A gente está achando que na nossa luta a gente vai conseguir Deus lá na frente e não um Deus que já nos amou e já entregou tudo o que nós precisamos desde a eternidade. Que a gente precisa só permanecer nesse amor, ter consciência desse amor. E o diabo nos ensinou a pensar em expectativa futuro e não de perspectiva boa do presente. Por isso que nós estamos morrendo de ansiedade. Se existe um país que não deveria ter ansiedade, é o Brasil. Porque Jesus falou que quando você tem ansiedade, você deveria orar ou contemplar a natureza. Não existe país no mundo mais cristão do que o nosso e não existe país que tem mais natureza do que a gente. Então tem alguma coisa muito errada com a gente. Em 2018, a OMS apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A ansiedade tem a ver com expectativa de futuro. Esqueça a expectativa de futuro. Tenha perspectiva de eterno. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Permaneça nesse amor. A ansiedade não produz nada, irmãos. A ansiedade não produz nada. É uma desgraça. E outra coisa, não adianta você ficar orando. Você tem que aprender a não ser ansioso. Aprender de mim. É um aprendizado, é uma luta, é uma batalha. Todas as vezes que a ansiedade vem, combata a ansiedade com pensamento sobre Deus. Eu tenho um Pai, Ele vai cuidar de mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Desde a antiguidade não se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Combata a ansiedade com a palavra de Deus, com valores eternos. E você vai ver que é possível, muito possível, você viver uma vida sem ansiedade. Coloque como meta na sua vida, ansiedade zero, plenitude de Deus 100%. Consciência de Deus. Traga à sua mente aquele que cuidou de mim até aqui. Vai cuidar quando for preciso. A ansiedade não produz nada. O diabo não pode tirar da mão de Deus. O diabo não pode te lançar no inferno. O diabo não pode te matar. A única coisa que sobra para o diabo tomar de você, sabe o que é? O seu presente. Agostinho faz análise mais ou menos assim. O que é o tempo? O tempo é o ano, o tempo é o mês, o tempo é o dia que nós vivemos, o tempo é a hora que nós vivemos. Tá, e se nós particionalizarmos, né? Repartirmos isso em milésimo de segundo. O que é o tempo? Já passou. O que significa isso? Se você não viver consciência, o seu tempo presente, você vai ser consumido pelo futuro que não existe, com culpa pelo passado que já foi, e não vai absorver o presente, e aí está a sua morte. Porque morte não é só não deixar de existir. Morte é não viver plenamente aquilo que Deus pôs na sua mão. Amém, irmãos? O que dá fundamento para isso? Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Caminhando para o encerramento. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Por fim, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Uau!
Por que eu disse essas coisas para vocês de Jesus? Por que eu quis ensinar isso para vocês? Porque eu quero que vocês tenham alegria. Que tipo de alegria? Uma alegria que seja completa. Blaise Pascal, Agostinho, todos esses pensadores nos ajudam muito. Blaise Pascal diz assim: todos nós estamos buscando alegria. Todos nós estamos atrás da felicidade. Quem casa, quem deixa casar. Quem vai para a guerra, quem foge da guerra. Quem arruma um emprego, quem foge do emprego. Estão todos na mesma direção, ainda que escolham outras opções. Ou seja, o fim último do ser humano é encontrar a felicidade. E ele diz, até mesmo quem tira a vida está fugindo do sofrimento, portanto, procurando alívio. Uau! E não é tão interessante? Sabe o que significa Éden? Prazer. Deus criou o ser humano e pôs num lugar de prazer, de delícias. Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que, estando andando no campo, tropeça num tesouro. E quando ele encontra o tesouro, ele vai para sua casa, vende tudo que tem, triste, angustiado, com pesar, não, e jubilando de alegria, vende tudo que tem, porque agora ele encontrou o tesouro. O reino dos céus é o tesouro da alegria. Não existe alegria maior do que ver pessoas conhecendo a Cristo. Não existe alegria maior do que ver pessoas sendo libertas da miséria, da opressão, da angústia, de uma vida vazia. Não existe alegria. Nós temos alegria do casamento, nós temos alegria, muitas alegrias do salário, do trabalho, mas não existe alegria maior do que ver o reino de Deus ganhando guarida no coração das pessoas. Você acha que missionário é doido? Você acha que o cara deixa a casa dele porque é doido? Você acha que o cara vai para um lugar onde que vai morrer, vai perder a vida, vai ficar o resto da vida sem ver os familiares que é doido? Você acha que o Marte é doido? Você não encontra um Marte morrendo triste? Todos os mártires estão na fogueira, estão na cruz, estão no calabouço e cantando, e regozijando, e orando, porque não existe alegria como a alegria de servir a Deus e de viver para o reino de Deus. Missionário sai e vai para um lugar porque ele é louco? Não, porque ele descobriu o que é verdadeira alegria. Todo mundo tem que ser missionário? Não! Mas nós precisamos encarar a vida nessa perspectiva, que nós estamos permanecendo em Deus, enraizados na fonte, e nós vamos dar frutos. E o fruto por excelência é quantas pessoas são tocadas por causa da nossa vida. A grande questão da vida não é o dia que a gente morrer, o Cortella diz isso, né? Que os médicos dizem que não acha no hospital uma pessoa que está lá morrendo e garra no colarinho do médico, doutor, pelo amor de Deus, me dá mais 10 minutos que eu quero ver minha conta bancária. Doutor, pelo amor de Deus, me dá mais 10 minutos, quero ver quantos livros eu escrevi. Doutor, me dá mais 10 minutos, quero visitar a minha fazenda. Não, não. Mas as pessoas estão lá nos últimos momentos da sua vida. Doutor, pelo amor de Deus, eu quero ver meu pai pelo menos mais uma vez. Doutor, pelo amor de Deus, eu queria dar um abraço no meu irmão e pedir perdão. Doutor, eu queria mais 5 minutos para me ver meu filho. Porque fruto tem a ver com quantas pessoas a gente toca. Fruto tem a ver com quantas pessoas são abençoadas através da nossa vida. Fruto tem a ver com quantas pessoas vivem melhor por causa da nossa vida, por causa da nossa história. E Jesus está dizendo para mim e para você, se nós permanecermos nele, já está depositado na nossa conta. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Haverá amor e há amor disponível para você acessá-lo pela fé a qualquer momento. E você vai ter alegria completa. Traficante pode ter alegria quando pega dinheiro. Político corrupto tem alegria quando conquista uma extorsão. Empresários podem ter alegria quando fazem um bom negócio. Agora, filho de Deus pode ter alegria mesmo no meio das mais densas lutas e dores da vida. Porque tem a ver com significado, tem a ver com propósito, tem a ver com quanto que a gente tem consciência que a gente está vivendo no Pai, por valores eternos.
e aquilo que de fato marca e muda a história. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Vamos refletir um minutinho? Se você sente melhor, fechando os olhos para refletir, faça isso. De outra forma, se você quer pensar um pouquinho, do jeito que você sentir melhor. Mas pensa um minuto. O que é que o Pai falou com você nessa manhã? O que é que você quer meditar mais? Continuar pensando, trazendo a consciência no seu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Viva e eficaz. Com tantas verdades, tantos princípios enraizados naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que não muda, daquilo que não dissolve, naquilo que vai permanecer eternamente. Aquilo que é a verdade de fato e de verdade. Teu Espírito está aqui, Pai. Teu Espírito está aqui agindo no nosso meio. Obrigado por isso. Obrigado porque é o Teu Espírito que move, que nos anima, que nos empolga, que abre os olhos para ver, que traz as palavras à nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pedimos que o Senhor, então, quebre as muralhas dos pensamentos tortuosos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor redirecione a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que seja um tempo de verdadeira libertação em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós experimentamos do Senhor, nós conhecemos o Senhor. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver vidas como moscas e baratas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. E dá-nos a graça de viver como filhos amados do Senhor, que refletem o caráter do Pai, que parecem com Jesus, que andam no poder do Espírito Santo, que mesmo quando não veem, estão influenciando e abençoando, não por um esforço hercúleo, não por um esforço demasiado, mas porque transpira de nós a beleza de Cristo, a beleza do teu amor. Obrigado pela vida dessa igreja amada do Senhor. Obrigado pela vida do Felipe, Senhor. Muito obrigado. Valvir, os teus céus, muito obrigado por cada irmão, presbítero, diácono. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem proporcionado a essa igreja. Muito obrigado. O Senhor continue a ministrar, a derramar. Levante essa igreja como um farol no meio daquela cidade, Deus, em nome de Jesus. Cada pessoa no seu trabalho, na sua escola, nas suas áreas de atuação, livra-nos, Senhor, de sermos reclamões, murmuradores. Livra-nos e levanta-nos como filhos amados do Senhor. Carta aberta de Deus, bom perfume de Cristo. Cristos para o mundo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos a graça de permanecer no Senhor e experimentar as verdades da Tua palavra. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. E a ajuda de duas pessoas aqui, nós vamos distribuir esses números para a gente ter um tempo de grupos agora antes do almoço. Então, aí